Spinoza entendia que não se pode culpar Abraão por ser filho de seu tempo, mas pode-se, deve-se, culpar as gerações posteriores que conheceram melhor e ainda assim escolheram celebrar aquele ato como virtude. Porque quando Spinoza escreveu, a humanidade já tinha séculos de filosofia grega, de ética romana, de sabedoria acumulada sobre justiça e moralidade. Não havia desculpa para ainda usar Abraão como modelo, e, no entanto, pastores pregavam sobre ele, rabinos o exaltavam, ímãs o celebravam, artistas o pintavam com halos de santidade. Spinoza olhou para tudo isso e viu mentira, viu hipocrisia, viu perigo. Porque cada vez que essa história é contada com reverência, cada vez que crianças são ensinadas que Abraão estava certo, cada vez que a obediência cega é exaltada acima da consciência moral, a humanidade planta mais uma semente de fanatismo futuro. E essas sementes crescem, viram árvores venenosas, produzem frutos mortais. Spinoza viu isso acontecendo ao seu redor. Viu judeus sendo perseguidos por cristãos que citavam a Bíblia. Viu cristãos sendo queimados por outros cristãos que citavam a mesma Bíblia. Viu muçulmanos e cristãos se massacrando mutuamente, cada lado absolutamente convencido de que Deus estava do seu lado. E tudo começou com histórias como a de Abraão. Histórias que ensinam que Deus pode pedir qualquer coisa, por mais monstruosa que seja, e que o fiel deve obedecer sem questionar. Mas há outra camada ainda mais profunda. Spinoza percebeu que o verdadeiro problema não era apenas a história em si. Era como a história havia sido preservada, transmitida e institucionalizada. Era como ela se tornou parte de um sistema religioso que usava medo e culpa para controlar pessoas. Porque veja o que acontece quando você internaliza essa narrativa como sagrada. Você aprende que questionar Deus é pecado, que duvidar da revelação é fraqueza, que confiar em sua própria razão, ao invés de escrituras antigas, é arrogância. Você aprende a desligar a parte de você que detecta perigo moral. Você aprende a desconfiar de seus próprios instintos éticos. Você aprende que obediência é sempre certa, mesmo quando cada fibra de seu ser grita que está errado. E então, você se torna moldável, controlável, manipulável. Líderes religiosos perceberam isso há muito tempo. Perceberam que pessoas ensinadas a valorizar obediência cega acima de consciência moral são pessoas que podem ser levadas a fazer qualquer coisa. Queimar bruxas, Deus quer. Exterminar hereges, Deus ordena. Conquistar terras, escravizar povos, destruir culturas, tudo em nome de Deus. E o exemplo sempre citado, sempre lembrado, sempre venerado, Abraão, o homem que amava Deus mais que ao próprio filho. Spinoza viu isso e disse: chega. O Tratado Teológico Político de Spinoza foi publicado anonimamente em 1670. Não é difícil entender por quê. O livro era dinamite pura. Spinoza atacava diretamente a autoridade das Escrituras, questionava milagres, negava a revelação divina especial e argumentava que religião deveria ser subordinada à filosofia racional. E bem no centro de sua argumentação estava a história de Abraão e Isaac. Spinoza não apenas criticou a interpretação tradicional. Ele foi além. Argumentou que a própria narrativa, da forma como é contada, revela os preconceitos e limitações de seus autores humanos. Porque a Bíblia não foi escrita por Deus. Foi escrita por pessoas. Pessoas com agendas, com contextos culturais, com limitações de conhecimento. E quando você lê a história de Abraão com esse entendimento, tudo muda. Você percebe que não está lendo a palavra literal de um ser onisciente. Está lendo a tentativa de um povo antigo de fazer sentido de suas experiências religiosas. Está lendo como eles imaginavam que Deus interagia com humanos. Está lendo suas suposições culturais sendo projetadas numa tela divina. E uma dessas suposições era: Deus exige provas de lealdade. Deus testa pessoas. Deus brinca com vidas para ver quem realmente o ama. Spinoza perguntaria: isso soa como um Deus infinitamente sábio e perfeito? Ou soa como humanos inseguros projetando suas próprias neuroses no divino? Porque pense bem, por que um Deus onisciente precisaria testar Abraão?
Deus já sabe tudo. Já conhece cada pensamento, cada sentimento, cada escolha que Abraão fará. Não há nada a descobrir. Não há informação a ser ganha, a menos que esse Deus não seja realmente onisciente, a menos que seja apenas uma projeção humana magnificada. E é exatamente isso que Spinoza argumentava. O Deus dos profetas, o Deus que fala, que muda de ideia, que se arrepende, que fica furioso, que exige sacrifícios, que faz testes, não é o Deus real. É uma personificação, é antropomorfismo, é humanidade olhando no espelho e chamando o reflexo de divino. O Deus real, para Spinoza, não tem pensamentos como nós temos, não tem emoções como nós temos, não faz planos, não muda de opinião, não se surpreende com nada. O Deus real é a substância infinita, é a ordem eterna e imutável da natureza, é as próprias leis que governam a existência, e essas leis não incluem mate seu filho se uma voz mandar. Então, quando Abraão ouviu aquela voz, ele não estava ouvindo o Deus